Boa tarde a todos, me ouvem bem? Boa Ouvimos tarde, bem, sim. Alexandre. Ouvimos bem sim, viu? Boa tarde. Boa tarde, Tarde. todos. Boa tarde, equipe do Otto Google lá. Boa tarde, Eduardo, equipe da Point. Olá, Alexandre, são 14 horas, temos ainda 4 credores que se credenciaram, que ainda não entraram na sala. Você quer aguardar mais uns instantes? Vamos aguardar 5 minutinhos, né? Acho que não faz mal para ninguém e a gente evita, o credor de ser prejudicado por causa de uma diferença de relógio aí. Tudo Exato, certo, Otto? Otto? Sem problema, né? 5 minutinhos? Ok, os demais credores também, né? Sem oposição. perfeito. Legal, Eduardo, você me avisa aqui, então? Estou preparando a ata aqui já. Tá Já ok. estou atualizando ela para a data de hoje. Estamos ligados, tá? Eu acho que pode montar, né? Representante da Bravo Caminhões, boa tarde. Consegue me ouvir? Boa tarde, consegue... Estão me ouvindo? Sim, perfeitamente. Preciso que você Pronto, habilite sua câmera e nos mostre um documento com foto, por gentileza. um minuto. Perfeito, muito obrigado. Vou pedir para você ficar aqui na sala até o início dos trabalhos, tá? E com o microfone Ok, e webcam desabilitados. ok.
Boa tarde, pessoal. Tudo bem, Denis? Boa tarde. Doutor Alexandre, boa tarde. Nós temos 3 ausentes, são eles doutora Patrícia Rafaela, representante da Lynx, doutor Carlos Roberto, representante da Controle de Insetos, e Lucas Rafael, próprio representante, credor trabalhista. Mas aí nós já esperamos 5 minutinhos aí, um horário flexível, não? Acho que a gente pode dar continuidade a essa Assembleia Geral de Credores. Ok, ressaltando que não houve contato por nosso canal de suporte ou qualquer outro meio de comunicação. Você quer tentar o contato com esses 3 enquanto a gente vai lendo a ordem do dia, continuidade, colocando o quórum que está já instalado e mantido, convidando o secretário e aí abrindo a palavra para a recuperanda? Você quer ligar enquanto isso, ô João? Com certeza, doutor. Estamos iniciando aqui os contatos já. Então tá, João. Primeiro, boa tarde aos credores, mais uma vez. Obrigado pela paciência, mais uma vez em Assembleia em continuidade da Supercel. Eu cumprimento os credores, cumprimento a recuperanda na pessoa do Dr. Otto Guben, sua equipe, cumprimento a Point na pessoa do Eduardo, e espero que a gente possa fazer uma Assembleia bem tranquila. Antes de iniciar a Assembleia, por se tratar de continuidade, nós não temos que ler novamente o edital, tá? Então, eu gostaria de saber se eu posso manter o convite do Gil Wender Moreira, sócio da BR, para poder secretariar a ata. E se alguém tem alguma impugnação. Estamos de acordo, Alexandre. Não tendo impugnação, eu passo a informar o quórum, tá? Pelo menos não estão, porque tem 3 ausentes, mas em tese estariam presentes 57 credores, cujo crédito autorizava o valor de R$ 4.295.240,82, sendo, 57 credores da área trabalhista, da classe trabalhista, cujos créditos autorizavam o valor de R$ 4.295.240,82. Da classe garantia real, um credor cujo crédito perfaz R$ 26.006.796,25. Da classe quirografária, 35 credores, cujos créditos totalizavam a quantia de R$ 34.460.985,17. E da classe MEPP, 12 credores, cujos créditos totalizavam R$ 41.799,30. Eu vou pedir novamente aqui, antes de iniciar, Otto, para que se alguém tem alguma cessão de crédito, nos termos do artigo 39, parágrafo 6 da Lei 11.101 de 2005, para informar, tá? A omissão dessa informação pode ser configurado crime conforme previsto no artigo 171 da lei, passivo de pena de reclusão de 2 a 4 anos e multa. Me parece que não tem, não é? Ordem do dia: deliberar sobre aprovação, modificação, rejeição do plano de recuperação judicial apresentado pela recuperanda, a constituição do comitê de credores, a escolha de seus membros, sua substituição e outros assuntos de interesse dos credores e da recuperanda. João, você conseguiu contato com os 3 credores ausentes? Sérgio? Estamos tentando até o momento, não conseguimos contato. Falei? É com o Lúcio? Com o Lúcio. Ele Tá, ok. Então, eu... Palavra para a gente. Já liberou. Ok. Como até agora não consigo contato, enquanto você vai tentando, sem prejuízo, eu vou passar a palavra para a recuperanda, mas antes disso, eu já queria convidar para ficar até o final para assinar a ata os credores da classe 2, Banco do Brasil. Doutor Rodrigo, tudo bem, doutor? Doutor Rodrigo está com problema de áudio, que ele estou aqui no chat. É que, na verdade, cabe informar a todos os credores, doutor Alexandre, que o microfone ele fica bloqueado aos credores e somente habilitados para livre manuseio ao AJ e aos advogados da recuperanda, ok? Ok. O doutor Alexandre, o credor trabalhista Lucas Rafael está entrando agora. Podemos permitir a entrada dele?
Pode permitir, nós não começamos ainda de fato o ato, acho que não tem prejuízo para ninguém. Alguém tem algum questionamento? A doutora Patrícia também. Podemos, né? Podemos contar com esses dois credores aí, sem problema, né, pessoal? Algum problema, alguma impugnação? Acho que não, né? Razoabilidade. Sem problema, Alexandre. Já admitidos na sala. Tá ok. Obrigado, Eduardo. O doutor Rodrigo, será que ele consegue, pelo menos, manifestar no chat se ele fica para assinar a ata com a gente? Até porque ele é o único da classe 2, né? A gente precisa dele aqui. Ele está acompanhando pelo áudio, que tem sempre algum delay, pelo YouTube. Tá. Na classe 3, doutor Francérgio, Banco Bradesco, posso contar contigo? Se manifestou pelo chat, ok. Banco do Brasil Boa tarde, também. Alexandre. Sim, fico até o Obrigado, final. boa tarde, Francérgio. Seja bem-vindo. Obrigado. Da Companhia Paulista de Força e Luz, doutor Carlos Pedro, mais uma vez, posso contar contigo, doutor? Boa tarde, ilustre administrador. Pode contar conosco. Obrigado. Seja bem-vindo. Da classe 4, para a gente manter, Piracicaba Telefones Limitado, doutora Ana Carolina Lima Santiago, posso contar contigo, doutora Ana? Pode sim. Muito obrigado, seja bem-vinda. Credor da classe 4, Max Pedras, Comercial LME, também a doutora Ana Carolina. Pode contar comigo. Perfeito. Credor da classe 1, Geraldo Magela de Carvalho, doutora Jéssica de Souza Nunes, posso contar com a doutora? Pode sim. Muito obrigado, seja bem-vinda. Obrigada. Também da classe 1, credor Francisco Antônio da Silva, doutor Marcelo Adriano Rossi. Posso contar comigo, doutor Marcelo? Pode sim, pode contar. Muito obrigado, seja bem-vindo. Obrigado, doutor. Da classe 2, o doutor Rodrigo, mas no chat ele informou que ok, tá bom? Pessoal, então, dando início à continuidade da Assembleia Geral de Credores do Grupo da Supricel, eu passo a palavra para a recuperanda, na pessoa do doutor Otto Rubel, para se manifestar em termos de prosseguimento. Boa tarde a todos, boa tarde, Alexandre. É um prazer estar contigo novamente. Boa tarde a todos os credores. A gente traz aqui, né, algumas novidades, a gente vem avançando na negociação com todos. Na classe 1, na classe 2, nós temos um único credor Banco do Brasil, então um credor muito importante para a gente poder resolver. Na classe 3, com vários também, né? Até hoje, a gente não conseguiu alinhar o plano de recuperação judicial para uma aprovação, né? A gente sempre fala, né, Alexandre, que o plano de recuperação judicial são múltiplos interesses, né? Então, nós precisamos costurar aqui a classe trabalhista, com um saldo de caixa para a classe 2, com como a gente consegue pagar a classe 3 também, com eventualmente alguns credores parceiros que vão financiar a empresa, seja com fornecimento de produto, ou serviço, ou prazo, né? Ou dinheiro. Então, conseguir fazer essa teia de interesses não é tão simples assim, né? Então, até a gente de boa-fé, de tudo aquilo que a gente discutiu a semana passada, aliás, na Assembleia passada, o que a gente fez foi informar os credores que a gente não conseguiu ainda alinhar a aprovação do plano. Para aqueles que nós tínhamos os e-mails, nós remetemos que iríamos pedir a suspensão hoje, conversamos com uma boa parte dos credores e já informamos que vamos pedir a suspensão, e acredito que nós já estamos prontos para votar uma suspensão, tá, doutor Alexandre? A ideia aqui é suspender por essa vez, bem alinhado com os credores, inclusive já tendo uma data pré-definida, que seria do meio para o final de agosto, dia 23 de agosto, tá? É uma proposta nossa, para tentar dessa vez efetivamente resolver. Nem tudo depende só da recuperanda, tá? A gente tem alguns bancos aí de grande porte, credores, e esses bancos às vezes não se movimentam com a rapidez de um intervalo entre uma assembleia e outra. A gente já sabia disso, mas também sabe que alguns credores só podem suspender por 30 dias. Então, infelizmente, é um procedimento que a gente teve que adotar para poder fazer isso acontecer, né? Quer dizer, votar com o plano não maduro ainda significaria quebra da empresa, que não é do interesse de absolutamente ninguém, né? Então, a recuperanda, volta a falar, já informou os credores por e-mail, inclusive peticionou ontem nos autos, informando que não teria alteração do plano por enquanto, porque pode ser que um outro credor venha exigir uma alteração do plano,
não há alteração no plano. A gente mantém, inclusive, o que ficou decidido na semana passada, ou seja, se houver uma alteração no plano, nós apresentamos aí 5 dias antes do próximo evento, tá? Para não ter surpresa. Mandamos por e-mail também, quer dizer, para não pegar ninguém no contrapé, tá? E essa é a ideia, então, a suspensão até dia 23 de agosto. Dia 23 de agosto, a intenção realmente é a gente conseguir aprovar o plano, vai depender muito do nosso esforço conjunto. Pronto, muito obrigado. Só 2 pontos aqui antes da gente iniciar a votação. A gente pode consignar aqui, doutor, dia 23/8 é o pedido de suspensão da recuperanda, mas a gente pode deixar consignado que o plano, o modificativo, na verdade, a modificação que será apresentada, a gente pode datar ela para o dia 15/8, sem prejuízo do que os doutores possam modificar a Assembleia, até porque é o núcleo do procedimento e é o local apropriado. Mas apenas para que os credores possam ter ciência uma semaninha antes aí do plano será votado. Sem problemas. Então, outro assunto, nós pedimos, e o juiz deferiu, e foi encaminhado pela Supricel, a relação de credores trabalhistas com condenação solidária, ou seja, trabalhistas da Transpaulo que acabaram tiveram condenação, a Supricel tendo sido condenada solidariamente, né, perdão. E óbvio que isso pode trazer algum reflexo, inclusive, no pagamento. Então, em breve síntese, doutor Otto, eu gostaria que você me passasse como é que anda a recuperação judicial da Transpaulo e se tem alguma negociação prevista para poder acomodar esses créditos, seja os créditos solidários ou os demais créditos que efetivamente é só da Transpaulo, que de repente possam ser liquidados em uma ação unificada entre os juízes aí. Queria que você me desse uma atualização do assunto, para os credores também tá bem atualizado e em nome da transparência do procedimento. Bacana, Alexandre. Na verdade, como a gente fez uma alteração no plano, e você lembra, né, a gente fez até uma alteração um pouco diferente, na verdade. Eu não me recordo de ter visto uma recuperação judicial usando a cooperação entre os juízes no passado, não me recordo mesmo. Você tem mais experiência que eu, aí tem mais vivência que eu, de repente você já viveu alguma assim, mas eu não me lembro, né? Então, bom, primeiro, como está lá a recuperação, né? A recuperação está para designar a Assembleia, tá? Obviamente, o que ficar decidido aqui nós vamos homologar lá. Temos contatos com muitos credores da recuperação trabalhista, da recuperação de lá, tá? Até alguns sindicatos, para falar a verdade. Lembre que essas recuperações são de transportadoras, né? Então, elas são distribuídas, os credores são distribuídos no Brasil inteiro, né? Não é muito diferente de uma recuperação de uma empresa local, que você tem uma micro-região. Inclusive, a gente está acostumado mais a atuar no interior, normalmente, inclusive, os mesmos advogados, né, doutora Jéssica? Os mesmos advogados representando uma boa parte dos interesses dos reclamantes, então fica muito mais fácil a negociação, ou não, mas normalmente é para ficar mais fácil a negociação, porque a gente tem uma aproximação maior, né? Diferente de uma Transpaulo e também de uma Supricel, onde a gente tem centenas de credores esparramados aí pelo território brasileiro, tá? Então, é mais fácil resolver, talvez, na Assembleia do que de forma individual, com uma adesão, que é até uma tentativa que a gente fez antes de apresentar esse aditivo, né? Vamos tentar fazer uma adesão e fazer, olha, difícil porque está difícil até o contato, tá? A ideia, então, realmente é o princípio da cooperação. Quer dizer, olha, nós temos esse patrimônio total aqui, a gente já conversou sobre isso antes, é um patrimônio relevante, o patrimônio da Transpaulo, tá? Nós estamos falando aí, pode ter divergência de avaliação, mas entre 40 e 60 milhões de reais, tá? Que acomoda o passivo de uma forma satisfatória, tá? Acomoda bem o passivo trabalhista de uma forma satisfatória, na nossa opinião, até porque a gente... para uma ou outra verba, eventualmente, a gente pode pleitear um deságio que tem no plano, inclusive, não para verba de natureza de tratamento salarial, mas eventualmente para uma indenizatória nesse sentido, tá? Então, isso faz parte da negociação. E a ideia é fazer a liquidação desses bens aqui na recuperação da Supricel. Tá? Então, esse é o foco do plano. Se a gente fizer aqui, a gente consegue resolver aqui. O que a gente colocou no nosso plano é uma alternativa, que os credores podem aderir ou não e ficar só na Transpaulo também. Mas isso vai ser votado, tá? Eu acho que assim, não dá nem para antecipar muito, para falar a verdade, porque nem eles estão muito confortáveis ainda, porque é uma coisa um pouco nova. Eu acho que daqui para frente nós vamos ter que seguir um rumo de convergir numa ideia própria. A nossa ideia recuperando é resolver o assunto de uma vez por todas. Tá? Então, se a gente conseguir liquidar aqui e liquidar a classe 1 de Transpaulo e Supricel,
para a gente, obviamente, é a melhor parte, né? Se ficar definido aqui que a gente vai fazer isso dessa forma, na recuperação da Transpaulo, a gente já faz um plano adequado ao que foi decidido aqui. Tá? E a gente vota lá, vai fazer por adesão, enfim, vai fazer como a gente vai fazer, mas a gente já adequa uma na outra. Tá? O item especial da gente ter feito isso, essa liquidação aqui na recuperação judicial da Supricel é muito importante. Apesar da Transpaulo ser anterior, né, ela tem acho que até uns 2 anos, um ano e meio anterior da Supricel, aqui a gente está lidando com uma vara especializada. Tá? Então, a gente está lidando com um juiz que é especializado, que eu não preciso citar nome, talvez o juiz mais especializado no Brasil em recuperação e atividade hoje. Né? Além do juiz, a gente tem uma administração judicial mais efetiva. Eu acho que eu vou parar por aqui. Né? Então, o processo é mais célere aqui. Fazer com que a gente fosse pagar a classe 1 lá no outro processo ia demorar demais. Tá? É um processo que teve um andamento muito mais lento, até por já superada uma questão com o ex-sócio, mas mesmo assim teve um andamento muito mais lento que o processo daqui, então a gente vê que obviamente fazer a liquidação por aqui dessa classe 1 é muito melhor. Tá? Então, voltando a falar, a ideia da Recuperando é reunir todos nessa classe aqui, na classe 1 da Supricel, e liquidar o passivo. Muito obrigado, doutor Otto. Eu vi que a doutora Jéssica está pedindo a palavra. Eu vou abrir para os demais credores também, mas primeiro eu vou abrir em ordem. Eu peço só para ter uma ordem cronológica aí, para a gente não atropelar. Doutora Jéssica, a palavra está contigo. Seja bem-vinda. Boa tarde a todos. Boa tarde, doutor Otto. Na verdade, o plano, assim, ele me deixou bem surpresa, porque eu não consegui entender direito quais foram as colocações, porque foram apresentadas, como o doutor acabou de falar, duas propostas, né, alternativas, de reunir ou não o passivo da Transpaulo. E, do meu entender, ficaria, então, a critério de cada credor reunir ou não a recuperação, desde que tivesse a Transpaulo como uma solidária. Né? E aí, eu só queria conseguir entender como vocês fariam isso a partir de alguns credores optarem pela reunião dos créditos e outros não. Como ficariam isso? E uma questão também que eu gostaria de questionar, eu já até tinha falado com a doutora Camila anteriormente, porque eu tenho uma séria preocupação nesse plano com relação a como vão ficar os credores retardatários. Porque é fato que há credores aí, inclusive que o escritório da onde eu trabalho patrocina, que ainda não estão arrolados na lista de credores. Né? E a proposta, com desságios aqui que a priori não tem como concordar, vocês prevê o pagamento com o que tem bloqueado na Justiça do Trabalho. Né? Isso falando exclusivamente da parte da Supricel. Como ficariam os credores retardatários? A gente não tem aqui a previsão de qualquer prazo, né? Eu notei também que não houve a estipulação de juros para a classe trabalhista, é um outro questionamento. Eu vi que tem uma atualização pela tabela aqui do TRT15, mas a incidência de juros eu também não notei. E eu vi também a questão de uma concordância aí de uma suspensão, sem a necessidade aí dos credores se manifestarem, a adesão ao plano, no caso de força maior ou caso fortuito, o plano aí, o cumprimento dele ficaria suspenso. Então, esses são os pontos, assim, fora o desságio, né, que tem desságio aqui de 70%, que seriam sobre verbas de natureza trabalhista, que são horas extras, interjornada. Então, são esses pontos, mas principalmente da questão, como ficaria? A metade dos credores querem a reunião com a Transpaulo e outros não. Como ficaria isso? Esses seriam os questionamentos. Legal, Jéssica. Na verdade, foi bom você ter questionado, porque a gente redige aqui com base no que a gente tem na cabeça, e às vezes a interpretação não ficou boa. Então, eu vou explicar, eu acho que a explicação fica boa. Na verdade, é uma ou outra proposta, você tem toda a razão, não dá para fazer esse plano ficar uma quizumba de que uns ficam solidários, outros não. Tá? Então, a classe vai votar falando o seguinte, olha, a gente vai pagar com solidários ou não vai pagar com solidários. Tá? É isso que a gente está propondo aqui. Na verdade, a gente tem um pensamento aqui que é difícil da gente excluir esses solidários aqui de receber aqui. Tá? Estou sendo sincero. Tá? E eu sei também, a gente já conversou, que como você representa os não solidários, digamos assim, os credores, vou falar legítimo, né, ou puros, Alexandre, vou usar uma palavra que não sei se existe, mas que sejam estritamente da Supricel,
a intenção, obviamente, é direcionar mais para cá, tá? Eu tenho um receio de que se a gente não fizer esse pagamento como um todo, a gente vai judicializar essa discussão aí e talvez seja pior para os outros credores, tá? Então, assim, por isso que a gente está falando aqui de tentar fechar um pacote único. A Supricel tem um valor alto depositado em juízo, tá? E, além disso, uniria com esse patrimônio da Transpaulo, tá? Então, teria como pagar isso de uma forma bem pujante aí o passivo trabalhista, tá? Volto a falar, vai ser uma forma ou outra de pagamento. O que a gente faz quando tem um retardatário, normalmente? Primeiro que são duas soluções. Como eu falei para o Alexandre, a gente quer aqui resolver ao máximo essas questões até a Assembleia, tá? Então, eu me coloco à disposição, e toda a equipe coloca à disposição, se tiver decisão já transitada e julgado, a gente fazer aqueles famosos acordos de habilitação. Então, já liquida, vai ser o valor liquidado mesmo e já habilita, porque assim, pelo menos, a gente já tem resolvido. Senão fica aquela recuperação que não tem fim mais, né? Sabe, fica habilitação. Quer dizer, está transitado e julgado, é devido, a gente faz a liquidação e já habilita, tá? Para não ter erro no procedimento, não ter isso. Então, essa é a primeira proposta que eu faço para você e, obviamente, para todos os demais credores, advogados que tiverem credores ainda em fase de liquidação de sentença, tá? Segundo item, né? A gente costuma colocar o seguinte, olha, tudo bem, se não tiver retardatário e, eventualmente, que pode acontecer, ele vem a se habilitar daqui 1 ano, 2 anos, não mais que isso, né? Mas ele pode sim, na verdade, tem a discussão aí do Daniel Carne, que pode se habilitar quando ele quiser, na verdade, porque as habilitações podem continuar e a recuperação pode ser extinta, né? Mas, de toda forma, independente do ano, vai ser dessa discussão, a gente vai pagar no prazo legal, tá? Hoje, a gente precisaria, talvez, colocar um limite, é uma coisa que a gente pode discutir, de prazo legal, quer dizer, normalmente 12 parcelas, se ficar um valor muito alto, usar aquele parágrafo único que veio no artigo e falar o seguinte, não, 36 parcelas, tá? Então, talvez colocar um gatilho. Eu não tenho, efetivamente, para te falar a verdade, o tamanho desse passivo extraconcursal, até porque não está liquidado, acho que ninguém tem, na verdade, né? Não dá para fazer uma pré-liquidação que ninguém tem, tá? A gente tomou o cuidado de, obviamente, listar o melhor possível. Na Supricel, eu sei que agora, não com a questão da solidariedade, mas na Supricel foi listado absolutamente tudo que tinha. Uma ou outra pode ter falhado, mas foi uma lista muito próxima do que pode ser a realidade. Muito próxima, porque tem ação que está correndo ainda, que a gente não sabe ao certo, mas eu falo assim, foi muito próxima mesmo. Na Supricel tem uma variação muito pequena. A da Transpaulo é uma recuperação judicial de mais de 3 anos. Então, na verdade, é uma recuperação que já não tem mais muita surpresa também. Tá? Então, estou te falando só para você entender o que a gente pensa em fazer. Tá? O que eu vejo? Essa daqui até a próxima Assembleia. A gente pode alinhar. Tá? A nossa opinião aqui, inclusive como advogado da Recuperanda, é que a gente faça o pagamento total da classe, tá? Inclusive com solidário. Tá? Essa é a nossa ideia. Tá? Eu volto a falar, não é para fazer uma tese de cooperação, não é por nada. Foi arrolado aqui, tem que ser aqui, só que, obviamente, esse passivo, essa massa de credor trabalhista que veio da Transpaulo para a Supricel não aguenta com o fluxo de caixa dela. Tá? Inclusive, tem uma petição da administração judicial nesse sentido, falando que o plano é ilógico porque ele não prevê o pagamento de 40 milhões, mas não prevê mesmo porque não era o passivo que a gente fez o cálculo na época, né? Então, a gente assume aqui que para pagar a classe 1, obrigatoriamente, como um todo, obrigatoriamente tem que sugar, dragar o passivo, o ativo da Transpaulo. Tá? E aí paga, eu diria para você, próximo de 100%. Eu acho que a gente, próximo de 100%. O que a gente pode fazer e discutir com vocês é de fazer conta para ver onde a gente pode diminuir um pouco o deságio e aumentar. Eu falei que não tinha deságio em verba de natureza estritamente salarial. Verba trabalhista tem, porque, obviamente, todas as verbas que estão na classe 1 são trabalhistas. Né? Mas, então, estritamente, quando a gente fala de salário ou alguma coisa nesse sentido, não. Nas indenizações, eventualmente, alguma coisa ou outra pode ser que tenha. Mas isso é negociado. Tá? A gente já negociou bastante em outros planos e não vai deixar de ser nesse aqui que a gente vai fazer. Tá? Então, eu acho que a gente tem que alinhar com você e com os demais advogados que estão trabalhistas aqui arrolados uma solução para esse plano. Né? O que é importante a gente saber por que a Assembleia é válida e por que o próprio doutor Alexandre falou que o modificativo pode ser feito em Assembleia, a gente não pode mudar isso. Porque essa oralidade ela é muito importante para a gente poder entender. Essa oralidade na Assembleia é importante porque dá transparência para tudo que a gente está fazendo. Tá? E aí tem um item maior. Numa Assembleia com um mundo, um universo
de 5, 6, que sejam 4 mil reclamantes ou credores da classe 1, não é muito fácil, nem é muito inteligente negociar com todos. Hoje a gente pode negociar no ambiente próprio que é a Assembleia. Então é bacana o que você está falando, porque a gente pode ir alinhando e solucionar isso na próxima Assembleia, por uma decisão final. A questão da suspensão por causa de caso fortuito ou força maior é uma coisa que a gente pode negociar. É uma questão que eu volto a falar, né? Caso fortuito ou força maior é caso fortuito ou força maior de todo jeito. Então, é uma questão que vai ficar de lado. Mas, de lado não, ela pode ser discutida a qualquer momento. Mas, eu, por exemplo, não vejo problema de tirar do plano. Tá, nesse momento. Acho que é uma questão... A gente estava, na verdade, com tudo que a gente passou de Covid e com tantas e tantas discussões que a gente passou aí, de resoluções e recomendações do Conselho Nacional de Justiça, a gente resolveu colocar isso no plano para deixar isso fora de dúvida. Mas, se for o caso, também a gente tira, isso não vai ser impeditivo para a gente aprovar o plano, tá? Muito obrigado. O que eu vou sugerir também aqui, talvez para a doutora Jéssica também, já que seu escritório tem vários credores que ainda não liquidaram, veja se não é o caso de sentar com o doutor Otto também e fazer um acordo nesses casos, entendeu? E homologar esses acordos aí, que de repente já pode habilitar. Então, às vezes, vocês estão muito próximos de chegar a um denominador comum, e às vezes o tempo que vocês vão discutir esse valor que pode ser, não estou dizendo que é, mas pode ser um valor que não é tão substancial, que de repente vocês chegam no denominador comum e já entra com essas habilitações, e esses credores já se qualificam para receber como devidamente habilitados. Não só a doutora Jéssica, como os demais credores trabalhistas também têm essa possibilidade. E também não afastando nossa responsabilidade de tentar também conciliar, participar dessa rodada de negociação. Se vocês precisarem da gente, nós estamos à disposição, tá? Eu acho que vocês podem usar o canal do e-mail que o Otto muito bem utilizou na última semana agora, nessa semana, para avisar da eventual suspensão que ele vai requerer nessa data. Eu acho que vocês também podem usar esse e-mail aí entre vocês para que vocês possam alinhar a cláusula do plano, até para poder, vamos dizer assim, digerir a cláusula do plano para não ficar confuso. Aqui está dizendo o quê? Aqui está dizendo o quê? Porque quando a gente chegar na próxima Assembleia, espero que seja a última, doutorado, para a gente já poder votar, porque o processo já está maduro e a gente sabe que é importante a negociação com os credores, e acho que esse prazo agora vocês conseguirão um denominador comum com os bancos aí, que são mais lentos, eles têm mais alçadas e mais gerências para poder aprovar, então demora um pouco mais de vir a resposta. É muito natural. E óbvio que uma solução em consenso com os credores é muito melhor do que uma falência aí premeditada, aí, uma falência precipitada, vamos dizer assim, não é premeditada, precipitada, que pode, efetivamente, na liquidação, no caso da Subricel, não atingir todos os credores, até porque, como o doutor Otto mesmo disse, com a solidariedade da Subricel, no caso da Transpaulo, o patrimônio da Subricel por si só não consegue pagar todos os débitos que vieram para essa recuperação judicial. Então, é importante aqui a gente também pensar nessa importância dos ativos da Transpaulo a ser agregados no grupo econômico para poder a gente conseguir sair daqui com o menor sacrifício possível dos credores e com uma negociação bem feita. Eu sei que a negociação nunca vai agradar a todos, mas é importante que agrade a maioria, que a gente trabalha aqui no princípio da maioria, né, doutora Jéssica? E acho que nesse sentido a gente pode trabalhar e conversando, acho que a gente está aqui para isso também. Vou passar a palavra para o doutor Marcelo, do credor Francisco Antônio, só para pedir aos credores que as questões atinentes ao plano, em virtude que ele vai ser modificado no próximo dia 15/8, eu acho que a gente podia tentar trabalhar isso fora da Assembleia, até que a gente, na Assembleia, a gente volte já com a discussão do plano efetivo, porque o plano que está hoje lá não foi modificado, mas por óbvio que pode ser no dia 15/8 apresentado um novo plano. Então, é óbvio que os comentários da doutora Jéssica veio em boa hora, porque aqueles pontos não vão ser modificados, aqueles pontos vão ser adaptados, não vão ser modificados. Agora, demais questões do plano, de repente, seria interessante a gente até aguardar esse plano do dia 15/8 para poder a gente alinhar o que efetivamente ficou dúbio ali, o que a gente precisa voltar e colocar na mesa. Mas eu passo para o doutor... o doutor Marcelo, do credor Francisco Antônio, para que ele possa se manifestar. Boa tarde a todos. Boa tarde, doutor Alexandre, doutor Otto e escritório. Eu vi atentamente o que foi escrito e dito pelo doutor Otto. Eu posso dizer que ele realmente, embora seja um colega talentoso, o seu trabalho guarda uma incongruência muito severa, muito importante em relação ao que os credores pretendem
com esse plano de recuperação judicial. Parte disso, eu posso dizer que foi corrigido pela fala do doutor Alexandre, né? Em que ele fala que a negociação individual, embora o doutor Otto entenda que seja provavelmente tecnicamente impossível, operacionalmente impossível para o seu escritório, mas ele é um caminho imprescindível para que as pessoas, da mesma forma que os seus credores e seus trabalhadores prestaram um serviço para vocês e forneceram para a sua empresa, vocês os trataram individualmente, o mesmo respeito tem que ser dado na negociação. Isso é o mínimo que se espera, e não ser tratado como uma manada, né? Isso eu não admito, não falando de uma pessoa, de um trato, mas de uma tomada de decisão equivocada, no meu ponto de vista. O segundo ponto que eu relevo nesse quadro é o seguinte: por se tratar da forma do juízo universal, tanto na recuperação judicial, da Supricel, em que o doutor Alexandre encabeça como administrador judicial, quanto na Transpaulo, como outro administrador judicial, a confusão patrimonial e de créditos, ela também traz consequências importantes nesse processo de entendimento entre todos e nessas postergações sucessivas, que eu entendi, eu até posso entender, logicamente, usando o bom senso, que seria possível uma justificativa, mas ela também não atende a uma efetividade tanto processual quanto de pretensões das partes. Explico melhor isso. Ora, se o patrimônio de ambas as empresas não, após uma somatória feita pelo escritório de vocês, do ativo, e esse ativo vai variar de preço, porque se for vendido para um comprador interessado, tem um preço, mas se for realizado em leilão judicial, em asta pública, ele pode ter um outro valor. Eu temo realmente que, havendo uma consequência maior pela não aprovação, é que essa dívida integral, e não essa que vocês pretendem aprovar, supere muito o patrimônio da realização efetiva, tanto de uma empresa quanto de outra, o que, consequentemente, vai gerar reflexos em todos os credores. Embora eu seja um credor da classe 1, eu digo isso até com um pouco com mais temor em relação a isso. Por quê? Porque, veja, se isso acontecer de fato, nós trabalhamos com recuperação de justiça, recuperação judicial, desde dos comentários feitos pelo desembargador Walter Piva, do qual fiz parte, das primeiras edições, das primeiras leituras aí da Lei 11.101. E posso dizer para vocês o seguinte: olha, a intenção dessa recuperação judicial é a negociação. Ela começa pela negociação, é uma parte, para a empresa superar. E não é para encontrar técnicas para sonegar créditos dos credores e encontrar brechas para se lupletar, seja da epidemia, que todos sofremos a epidemia, tanto a empresa quanto os trabalhadores, quanto os credores, né? Estamos no mesmo universo, né? Embora também saiba que a empresa tem suas limitações. Mas, por outro lado, tem uma informação que eu gostaria de deixar consignado e que vai ser feito caso isso não seja levado a efeito. Nós faremos uma investigação patrimonial dos sócios, tanto da Supricel quanto da Transpaulo, para saber se a evolução patrimonial dessas empresas, caso não seja suficiente patrimônio, ela evoluiu ou involuiu, regrediu na mesma proporção em que foram recebendo as notificações ou as intimações processuais, ou seja, se houver incongruência e enriquecimento de sócios em detrimento de credores, nós perseguiremos isso até o fim, eu já deixo isso bem claro. E acho que isso também deveria ser um ponto considerado, até porque os sócios têm que se prestar os esclarecimentos dos seus patrimônios pessoais. Caso sonegados, vai realmente já gerar uma conduta maliciosa. O que eu entendo que o doutor Otto, pela sua experiência, da sua equipe, talentosa que e a experiência vasta do doutor Alexandre, vai impedir que aconteça. Mas, como sou credor, digo que nós teremos os nossos momentos oportunos para levantar essas questões. Então, veja,
embora a eloquência seja louvável e o talento também, tanto quanto, eu estou atento a esses pontos e deixo claro, e peço a todos os credores que também o fiquem, porque caso isso haja deslize, nós seremos severos na perseguição dos direitos, dos créditos, né? Deixo claro isso. Bom, eu tenho outros comentários a ser feito, mas o principal ponto é esse. Eu não quero tomar muito tempo, até porque essa Assembleia está sendo postergada novamente, e essa responsabilidade está sendo assumida pelo o excelentíssimo doutor Alexandre, aí, que eu realmente, pela conduta, a sua postura, é a primeira vez que eu tenho audiência com ele, mas eu estou vendo como o senhor é muito talentoso nessa sua postura, viu, doutor Alexandre? Eu acho que me sinto muito seguro, viu, com a experiência que já angariei durante esses anos, de te dizer isso, tá? Então, eu ficarei aqui atento, né, postado, viu? Para que vocês saibam, todos vocês saibam que nós iremos ficar olhando o que será feito nesse processo e estamos descontentes, não tenha dúvida, da forma como esses processos estão sendo postergados e vocês não sabem o que vai acontecer, não sabem o que fazer com as consequências. Agora, a cooperação judicial, informada a vocês, dos juízes universais e tantos outros, eu entendo que o juiz vai, claro, ele vai procurar apaziguar os litígios, encontrar uma solução, mas a solução não chegará nunca dos juízes se vocês não encabeçarem isso e mostrar a solução. Qual será? Tem que ter os números, viu? Não pode demorar mais para isso. E vocês é que estão abrindo essa faculdade de nós fazermos esses questionamentos e críticas, porque se nós tivermos já voltado lá atrás, ponderações mais objetivas teriam sido feitas no decorrer dos aditamentos. E caso seja falido, ou caso seja negado, teremos sim a manifestação dos credores para nós apresentarmos o plano de recuperação. E isso vai ser levado em conta o patrimônio dos credores, eu já deixo claro. Tá bem? Doutor Alexandre, obrigado pela oportunidade, e eu peço mil desculpas por não ter falado isso com o áudio, o meu vídeo aberto, realmente não consegui fazê-lo, tá? Mas agradeço muito pela palavra. Não, somos nós que agradecemos, até porque a gente preza aqui pela transparência e principalmente pela participação de todos os credores. Só para também trazer as informações, doutor Marcelo, eu tenho acompanhado muito próximo o trabalho da equipe do doutor Otto lá e tenho visto as dificuldades que ele está tendo em algumas negociações, tá? Eu acho que faz parte também, porque existe uma flexibilidade dos credores e outros da gestão financeira, então isso vai sendo trabalhado. Então, eu não, assim, isso é uma opinião como administrador, não deveria dar, mas eu vou até me fazer no direito de dar. Eu não entendo que está sendo protelado, está sendo sim adequado para que efetivamente todos possam receber. Eu acho que um decreto, uma convolução de falência, não é essa a minha opinião, gente. Ela é muito mais, vamos dizer assim, prejudicial aos credores, que começa um novo rito para poder novamente buscar o recebimento. Então, eu não estou dizendo que o plano é bom ou o plano é ruim, cada um vota de acordo com o seu interesse, mas a gente sabe que a diferença entre recuperação e falência é muito grande, né? Um deles é uma composição, é um contrato entre as partes, e o outro, efetivamente, é uma liquidação de patrimônio. Aí é que nem o doutor falou, e muito bem falado, e acho que estou assinando junto. Se tiver patrimônio sonegado, óbvio, nós vamos atrás desse patrimônio para que a gente recomponha também o sacrifício que os credores estão tendo aqui, né, na Assembleia. Mas, mudando um pouquinho de assunto, até para a gente poder já dar andamento, Otto, obrigado pelos esclarecimentos. Eu acho que você tem uma oportunidade muito grande agora, até vou mudar a data de apresentação do plano, que dia 15 é domingo, 15/8, tá? Você vê que o negócio não foi nada previsto, né? Então, vou mudar para o dia 16/8, o protocolo ser feito na segunda-feira, né? E peço, então, que a gente proceda, então, com continuidade, para a gente votar se os credores concordam ou não com essa suspensão, já alertando que, se em caso não for deliberada a aprovação da suspensão, a gente vai ter que colocar o plano em votação. Aí sim a gente retoma todas as dúvidas da doutora Jéssica, do doutor Marcelo e também dos demais credores aí que não utilizaram do direito de voz, mas estão atentos aqui ao que está acontecendo na Assembleia, tá?
Doutor Otto, você quer comentar mais alguma coisa? Eu torno a palavra para o doutor, para que o doutor também possa finalizar os questionamentos levantados, tanto pelo credor Francisco Antônio, tá? Na pessoa do doutor Marcelo, e também pela doutora Jéssica. E agradeço principalmente os elogios que a gente tem recebido, mas, na verdade, o trabalho é nosso, tá? Não é da BLD Judicial, o trabalho é nosso, é credores, recuperanda e administração judicial. Não tem um trabalho individual aqui. O trabalho, acho que está seguindo bem, porque a gente está com vamos dizer assim, um ambiente negocial bem produtivo e com pessoas capacitadas para tanto. Então, eu retransmito o mesmo agradecimento para todos vocês aí pela colaboração. Doutor Otto, está contigo a palavra novamente. Alexandre, obrigado. Ouvi atentamente aqui o que o doutor Francisco falou. Vou tentar ponderar isso de uma forma bem breve, tá? Discordo de muita coisa. Não costumo falar isso, mas a gente sabe que num ambiente, numa recuperação tão grande assim, não é o meu escritório que cuida das ações trabalhistas, é um outro escritório, né? Volto a falar no Brasil inteiro. Isso não é um distrato, porque se o princípio da lei é negocial, o princípio da lei também é assemblear, tá? A assembleia é para isso, tá? Me perdoe se eu estou enganado. Não dá para sentar com 5.000 reclamantes para discutir efetivamente se vai pagar 5 de deságio ou 3 de juros, porque isso é impossível faticamente, tá? Nunca vi isso acontecer. Acho também que é muito difícil de acontecer. Existe uma frase na recuperação judicial e na falência que é o melhor interesse dos credores, tá? E o melhor interesse dos credores significa fazer o melhor pela maioria, tá? Aliás, recuperação judicial é maioria, tá? Então não é manada. Manada, para mim, é até um pouco, me desculpa, achacar um pouco o trabalho que a gente faz, porque a gente trabalha com maioria porque só quer uma recuperação judicial. E é assim que funciona. Não fomos nós que estabelecemos as regras, elas foram postas assim, tá? Mas a gente negocia muito com os credores. Quando eu vejo aqui um monte de credor, doutor, eu vejo o Banco do Bradesco, o doutor Francésio, doutora Jéssica, vejo vários advogados aqui que a gente negocia e negocia sempre. Então a gente não deixa ninguém para trás, nem desmerece ninguém. Pelo contrário, a gente conversa. Só que assim, quando você tem que fazer uma recuperação dessa monta e que teve uma alteração tão substancial no crédito dela, porque teve, seja na classe 1, seja na classe 3, e na classe 1, no começo nós não concordamos com as coisas, nós entramos com 400 e poucas impugnações de crédito, para entender, porque nós não concordávamos com a entrada dos credores da Transpaulo aqui. E aí, juridicamente, a gente acabou concordando, ou entendendo mais eficaz, vamos falar assim, eu não vou nem falar concordando, mas entendendo mais eficaz ficar. Tá? E isso, obviamente, desequilibrou completamente aquilo que havia estabelecido no plano de recuperação judicial, e esse reequilíbrio não é fácil, nós estamos tentando fazer aqui. Tá? Eu ia até propor, antes do senhor falar, que o doutor Alexandre se propôs, eu acho uma ótima ideia, talvez a gente fazer nesse meio tempo aqui, a gente até pensou talvez na primeira semana de agosto, uma mediação com a classe trabalhista, que é a classe mais sensível para a gente poder fazer adequar os interesses, porque os interesses estão mais desconexos, principalmente entre credores Transpaulo e credores Supracel, né? Então, eu ia até propor isso, para a gente poder ter uma ideia, porque é legal, porque eu tenho algumas ideias aqui que, na verdade, que eu não vou nem lançar agora, porque eu preciso até conversar com o doutor Alexandre e, quem sabe, até submeter a uma discussão para o doutor João, para ver se entende que não quebra a paridade, que eu entendo que não, mas que não quebra a paridade. Mas eu tenho algumas ideias aqui diferentes. Tá? Como é um plano que ficou muito diferente, 2 recuperações judiciais, 2 patrimônios diferentes, um credor, volto a te falar, puro, o outro credor por solidariedade, né? Um credor mais antigo, com uma taxa de juros, imagina só a dívida corrigida da Transpaulo, 3, 4 anos de juros da barba trabalhista e a dívida corrigida da Supracel. Adequar isso não é simples, e essa mágica, talvez essa seja a magia da recuperação judicial, conseguir reunir todos os interesses para aprovar o plano. Tá? Então, me perdoe discordar, o senhor tem todo o direito de ter sua posição, eu tenho a minha, e eu faço a minha nesse sentido. Tá? Eu acho que era isso, né? Em relação ao patrimônio, volto a falar, senhor, fica à vontade, nós não vamos sonegar aqui como escritório, nós nunca vamos sonegar patrimônio algum. Tá? Então, tudo que foi colocado, só vou fazer, inclusive, uma ponderação. Alguns bancos, para poderem negociar conosco, pedem um histórico de imposto de renda dos sócios e dos avalistas, e nós estamos entregando. Tá? Para o senhor entender o tipo de transparência que nós estamos fazendo. Tá? Não vou nominar qual banco que está sendo feito,
mas um banco, obviamente, que tem muita relevância aqui nessa recuperação judicial, falou, olha, eu só vou conseguir ver esse fluxo de caixa da forma como está passando se você me provar a evolução ou a involução patrimonial dos avalistas e dos sócios ao longo dos anos. E nós apresentamos todas as declarações de imposto de renda, todas. Tá? Então, só para mostrar a transparência, mas, é claro, você tem direito de se posicionar, esse convite nosso para mediação, que é uma coisa nova, e volto a falar, a gente não pode mediar um por um, crédito por crédito, mas talvez uma solução geral que vai ser votada em Assembleia, sim, eu não vejo ilegalidade nenhuma. Né? Então, eventualmente pode ser uma solução, mais uma novidade aí que a gente pode fazer nessa recuperação judicial. É isso aí, doutor Alexandre. Muito obrigado pelas ponderações. Eu vou colocar em votação e vou fazer uma sugestão aqui para ver se vocês acatam, tá? Da gente tentar uma mediação, um encontro com os credores, eu posso participar, por óbvio, para a gente fazer isso lá para o dia 5, 6 de agosto, se vocês estiverem de acordo, para a gente bater um papo, a gente abre um Zoom e bate um papo, os credores possam se manifestar e tentar chegar num denominador comum junto com o doutor Otto, alguma coisa bem informal. Tá aberto. Algo informal, mas que a gente possa, de repente, surtir algum efeito. Aí eu deixo para critério de vocês também, se vocês quiserem, não precisa nem hoje chegar à conclusão dessa data, eu peço que se manifestem por e-mail, e o doutor Otto encabeça a data aqui, e eu vou, com certeza, aceito o convite e vou participar com vocês, caso vocês entendam importante a nossa participação, tá? Eu agradeço mais uma vez a todos, e peço o pessoal da Ponte. Perdão, Otto. Pode falar, Otto. Cortou aqui, te cortei. 5 de acordo, tá? Dia 5? Isso. Então fica lançada a sugestão do dia 5/8, para os credores que quiserem entrar numa rodada de negociação. A gente abre um Zoom, né, Otto? E a gente... Classe 1, né, doutor? Classe 1, doutor Alexandre. Classe 1, né? A gente abre na classe 1 no dia 5/8, e no e-mail também, se os demais credores tiverem algum interesse, podem sugerir outras datas também, que a gente pode também fazer rodada com outras classes, né? Até lembrando que todas as classes têm o mesmo interesse, que só muda o caráter alimentar com o outro, mas tem todo mundo direito ao crédito aqui, está todo mundo esperando você pagar. E vamos, então, peço ao pessoal da Ponte, então, para colocar em votação o pedido de suspensão da Recuperanda para uma Assembleia em continuidade no próximo dia 23/8, o mesmo horário, tá? Às 14 horas, sendo o plano, o modificativo do plano, compromisso da Recuperando e apresentar no dia 16/8, para que os credores, principalmente as instituições financeiras, tenham tempo de passar as mudanças e os comentários da CPFL também, no caso do Dr. Carlos ali, para os seus respectivos comitês, para que eles possam analisar, e a gente venha para a próxima Assembleia com uma posição consolidada, para que a gente possa votar o plano e não ficar mais nesse questionamento de postergação e tempo, excesso. Eu acho que a negociação vai ser bom para todos aí. Então, acho que vamos ver como é que vai ser a decisão da Assembleia. Ô, Denis, João, vocês conseguem iniciar a colheita de votos para suspensão? Sim, doutor Alexandre. Acho que temos mais um pedido somente aqui na plataforma, pelo representante da classe 1, doutor Marcos. Você vai conceder a palavra agora a ele ou depois da votação? Doutor Marcos, eu vou te dar a palavra por óbvio, mas eu só vi com um comentário aqui. Na verdade, a Assembleia está sendo designada para o dia 23/8. Aliás, eu preciso perguntar também, a Ponte tem disponibilidade para o dia 23/8, caso seja aprovada? Perfeitamente, doutor Alexandre. Às 14 horas? O dia 16/8 é para apresentação do plano no processo, viu, doutora Valéria, da Medalto. Eu passo a palavra, então, para o doutor Marcos. Deixa eu ver. Doutor Marcos. Eu represento a classe 1 trabalhista, são vários representados, e eu gostaria de fazer uma adequação de agenda, que foi sugerida a data do dia 6, para a gente fazer aquela reunião, para fazer a adequação do plano, se não pode ser para a próxima semana, devido a um compromisso já assumido nessa data. Na semana do dia 9 ao dia 13, nessa semana está mais tranquilo. De preferência, mais para o final da semana.
Eu vou deixar essa parte, doutor Marcos, você está no e-mail, não está? Naquele e-mail coletivo que todos estão recebendo? Sim, estou Eu recebendo. vou pedir o Otto para poder fazer organizar essa data ali no e-mail, para a gente não trazer para a Assembleia as questões informais que a gente vai tratar nessa mediação fora. Tudo bem, doutor Marcos? A gente corre por ali? Joia, combinado então, doutor Alexandre, Se muito algum obrigado. credor tem uma sugestão, podemos tocar dessa forma? Porque eu acho que fica mais produtivo. E se tiver alguém que não está nos e-mails aí, eu peço a gentileza para informar o e-mail aqui no chat, que o Otto já passa para a equipe dele, já inclui naquele grupo de e-mails lá, tá? E aí a reunião, o horário que estão perguntando aqui, doutor Marcelo, fica também para a gente, o doutor Otto sugerir naquele grupo de e-mails e a gente tentar achar uma data aí que agrade todo mundo. Não agradar não vai, né, pessoal? Mas a gente tenta achar uma data aí que todo mundo faça um esforço aí para a gente tentar participar dessa mediação. Eu entendo que já esgotamos as matérias, porque a gente vai botar em votação eventual suspensão. Mais algum credor quer fazer direito do uso de voz aí, ou a gente pode passar para o pessoal da ponte para colher a votação da suspensão? Podemos começar a votação. Então, vamos começar a votação, então. Podemos dar início, então, doutor? Está com você, Denis. Bom trabalho aí para variar. Você trabalha muito bem. Vamos lá, segue com a votação. Muito obrigado, doutor. Boa tarde. Aquela hora meu microfone estava mutado ainda. Senhores, então vamos dar início à votação pelos credores da classe trabalhista. Vamos adequar aqui a planilha para fazer constar a suspensão até o dia 23/8. Iniciando pela classe dos credores trabalhistas. Ademar Teixeira Barbosa, representado pela doutora Jéssica Souza Nunes. Como vota, doutora Jéssica? A senhora vota por mais de um credor, peço que a senhora já efetue a votação pelos demais, ok? Eu voto favorável pela suspensão em nome de todos os credores. Perfeitamente, doutora, muito obrigado. Seguindo com a votação, Dr. Marcos Ferraz Sarrugi, por todos os credores que representam na classe trabalhista. Voto favorável à suspensão até dia 23/8. Ok, doutor, muito obrigado. Davi Menezes Lima, representado pelo Dr. Daniel Lebreton Ferreira. Dr. Daniel, como vota, por gentileza? Eu voto contra. Ok, doutor, muito obrigado. Doutor, tem mais representados, doutor, além desses dois? Sim. Então, deixa eu filtrar o nome do doutor, a gente acolhe o voto por todos. O doutor é contra por todos os credores, doutor? Sim, contra por todos. Perfeito. Ok, doutor, muito obrigado. Nada. Francisco Antônio da Silva, representado pelo Dr. Marcelo Adriano Rossi. Dr. Marcelo, como vota, por gentileza? Favorável com as ressalvas, né? Ok, doutor, muito obrigado. Cleidson Entrigger, doutora Thaisa Baldo do Nascimento. É favorável à suspensão. Ok, doutora, muito obrigado. Lucas Rafael dos Santos, como vota? De acordo com a suspensão. Ok, doutor, muito obrigado. Marcelo de Souza Silva, doutor André Luiz Gomes de Souza. Favorável à suspensão. Ok, doutor, muito obrigado. Roberto Figueiredo, representado pela doutora Laís Aparecida Laranjeira.
Favorável à suspensão. Ok, doutora, muito obrigado. Senhores, dando início à votação pela classe dos credores com garantia real. O único credor representando a classe Banco do Brasil, doutor Rodrigo. Oi, boa tarde, Denis. Banco do Brasil favorável à suspensão. Perfeito. Pela classe dos credores quirografários, Amazon Pneus, doutor Tiago Ungar, como vota? Favorável. Doutor, o senhor tem mais de um credor também, né, representado, né? Favorável por todos, doutor? Por todos. Ok, doutor, muito obrigado. Obrigado. Asa Fundo de Investimento em Direitos Creditórios, doutora Marília Rossi Rodrigues, como vota? Representante do credor Asa Fundo de Investimentos. Parece que a doutora Marília está sem áudio. Doutora Marília, você pode colocar no chat, por gentileza? Voto favorável, tá, Denis? Eu acabei de ver aqui, doutor, eu vou considerar aqui, então, a votação da doutora Marília. Muito obrigado, doutora. Doutora Ana Carolina Lima Santiago, representando Astlog e demais credores. Eu voto a favor por todos os credores, Denis. Ok, doutora, muito obrigado. Doutor Fran Sérgio, boa tarde, representando o Banco Bradesco, como vota? Boa tarde, Denis. Bradesco vota pela abstenção. Ok, doutor, muito obrigado. Banco do Brasil, doutor Rodrigo Souza. Voto favorável, Denis. Ok, doutor, muito obrigado. Banco Santander, doutor Vinícius Mizobi Sakaui, como vota? Abstenção. Ok, doutor, muito obrigado. Bravo Caminhões e Empreendimentos, doutor Valdilson Silva dos Santos. Favorável. Ok, doutor, muito obrigado. Buoni Projetos e Serviços, doutora Tairine, como vota? Oi, favorável. Ok, doutora, muito obrigado. Obrigada. Companhia Paulista de Força e Luz, doutor Carlos Pedro da Cruz Gama, como vota, doutor? A companhia vota a favor da suspensão. Ok, doutor, muito obrigado. De PEP, distribuidora de peças, doutora Camila Monteiro, como vota? De acordo com a suspensão. Ok, doutora, muito obrigado. Iconic Lubrificantes, doutora Victoria Gonzaga. Desculpa, Gongra Matias. Obrigada. Nós votamos a favor da suspensão. Ok, doutora, muito obrigado. Link Sistemas e Consultoria, doutora Patrícia Rafaela. Doutora Patrícia, A favor da ouve? Ok, Ouvi, doutora, desculpa. muito obrigado. Imagina. Medalto, representado pela doutora Valéria Basso, por gentileza. Eu sou favorável. O pessoal aqui está de acordo na empresa. Ok, doutora, muito obrigado. Minas Máquinas, doutora Andresa de Carvalho. A favor da suspensão. Ok, doutora, muito obrigado.
Bem, doutor Alexandre, já colhemos a íntegra da votação, podemos proclamar o resultado? Por favor, Denis. Senhores, considerando que a votação de suspensão é efetuada pela maioria simples de créditos, nós tivemos a base votante de R$ 64.321.519,87, dos quais R$ 63.434.808,44 votaram pela aprovação, representando 98,62% do total. Dessa forma, o pedido de suspensão foi aprovado por 98,62% dos credores presentes. Doutor Alexandre, a palavra está com o doutor. Denis, muito obrigado pela rápida apuração, pelo trabalho. Mais uma vez, parabéns à Ponte. Foi aprovada a suspensão. Então, só para trazer para os credores, a Assembleia vai permanecer com os mesmos integrantes, tá? A Assembleia não será iniciada, é o mesmo, é uma continuidade, então não entra novos credores, só aqueles que já estão habilitados e aprovaram a suspensão para o próximo dia 23/8/2021, 23 de agosto, tá? A ser realizada às 14 horas. O plano, o modificativo ao plano a ser apresentado pela Recuperanda, ficou consignado que ele será protocolado nos autos até o dia 16/8/2021. Isso vai constar em ata, tá bom? Então, eu peço aos credores que foram convidados ou convocados, né, e vocês escolham a melhor palavra aí, para ficar até o final, para que a gente possa assinar a ata junto. Sem prejuízo dos demais credores que possam ficar também, para que a gente possa ler a ata, para que a gente possa ver se a ata está expressando tudo que foi conversado aqui, tudo que foi deliberado aqui nessa data, apesar que as deliberações aqui foram muito mais um consenso entre formas de agir daqui até a próxima Assembleia, do que efetivamente algum assunto específico, tá? Doutor Otto, muito obrigado mais uma vez pela participação, obrigado pela condução do processo de forma transparente e sem nenhum tipo de tumulto. Eu agradeço também a sua equipe, que eu sei que ninguém faz um trabalho bem feito se não estiver muito bem assessorado, se não tiver uma equipe muito forte dando guarida para tudo isso que está acontecendo. Agradeço a todos os credores, peço mais uma vez desculpa pela nova suspensão, mas faz parte do processo de recuperação judicial. Espero que no próximo encontro nosso todos estejam com saúde também, né? E principalmente a gente tenha um deslinde para essa recuperação judicial com a votação do plano, sendo aprovado ou não, mas que pelo menos a gente consiga finalizar esse ato processual da recuperação judicial. Eu vou passar a palavra para o doutor Otto para poder fazer suas considerações finais. Algum credor deseja fazer uso da palavra antes que eu passe as considerações finais para o doutor Otto? Ninguém se manifestou, então eu vou passar a palavra para o doutor Otto e vou pedir licença para vocês para eu me ausentar durante uns minutinhos para a gente finalizar a ata aqui com o secretário, doutor Gil, para a gente já fazer a leitura e eventualmente a aprovação pelos credores presentes aqui na sala. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado, tá? Agradeço a participação de todos e agradeço a forma como tem sido conduzido esse procedimento, esse processo, tá? Principalmente pela capacidade das pessoas que estão aqui nesse conclave. Muito obrigado, eu já volto já. Otto, a palavra está contigo aí com a sua equipe. Obrigado, eu já volto. Perfeito, Alexandre. Obrigado a todos também. Só agradecer a presença e esperar que no dia 23 a gente consiga dar a melhor solução e aprovar o plano de recuperação judicial. Boa tarde a todos.
Boa tarde. A ata está finalizada. Nós vamos passar a leitura aqui. Se algum credor achar que tem alguma coisa que não expressou o que ocorreu na Assembleia, eu peço que aguarde o final da leitura, que a gente possa fazer as modificações que entenderem pertinentes, para poder a gente não ficar parando toda hora e para que a gente possa otimizar também o procedimento. Vou pedir ao secretário Dr. Gil para dividir aí, compartilhar a tela com a ata, para que eu possa fazer a leitura. Antes de fazer a leitura, Eduardo, Denis, a sala está completa? Tem alguém que saiu? Só para título de informação. Teve algumas pessoas que saíram da sala. Tá. Mas isso não prejudica também, não? Já tinha sido deliberado. Essa parte da qualificação eu vou passar também. Data, hora e local, 3 dias do mês de julho do ano de 2020, às 14 horas, de forma virtual para aplicativos Zoom Meetings, ID da reunião 874-7308-5460. Instalação. Dispensada a verificação do quórum mínimo por se tratar de continuação da Assembleia Geral de Credores, regulamento instalado no dia 11 de junho de 2021. Disponibilizada a convocação, disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico do Estado de São Paulo, no dia 6 de 5 de 2021. Por se tratar de continuação da Assembleia Geral de Credores, já instalado no dia 11 de junho de 2021, o administrador judicial informou que seria mantido como secretário da mesa de trabalho o senhor Gil Wender Moreira, inscrito na OAB SP 331370, integrante da equipe do administrador judicial. Não houve nenhuma impugnação contra a nomeação do secretário. Mesmo não sendo necessária a verificação do quórum, apenas para registro, o quantidade do conclave foi restabelecido com a seguinte presença. Da classe trabalhista estavam presentes 57 credores, cujos créditos totalizavam o valor de R$ 4.295.242,82. Da classe garantia real estava presente um credor, cujo crédito perfaz o valor de R$ 26.006.796,25. Da classe quirografária estava presente 34 credores, cujos créditos totalizavam o valor de R$ 34.454.306,42. Da classe MPP estava presente 12 credores, cujos créditos totalizavam o valor de R$ 41.799,30. Também estava presente na continuidade da Assembleia Geral dos Credores o advogado da recuperando, Dr. Otto Ville Rubel Júnior, inscrito na OAB SP 172947 e sua equipe. Ordem do dia: deliberar sobre a aprovação, modificação ou rejeição do plano de declaração judicial apresentado pela recuperanda, a constituição do Comitê de Credores, a escolha de seus membros de substituição, outros assuntos de interesse dos credores da recuperanda. Presidente, senhor Alexandre Borges Leite, representante da BLDM Judicial. Secretário, senhor Gil Wender Moreira, inscrito no CPF 093-551-126-10, integrantes da equipe do administrador judicial. Deliberações. Antes da continuidade dos trabalhos, o administrador judicial assumiu a presidência, manteve-me Gil Wender Moreira, integrante da equipe do administrador, como secretário da Assembleia. Não houve impugnação em relação à manutenção da secretaria, né? Em relação à manutenção da secretaria. Não houve manutenção em relação à manutenção secretaria. Está faltando. Não, Gil. É um DA que está faltando. A administradora judicial informou aos presentes ainda, antes da abertura dos trabalhos, que a ata seria lavada em forma de sumário. Também foram informados que o ato estava sendo gravado em sistema audiovisual e transmitido ao vivo pelo YouTube. Por se tratar de quantidade da Assembleia Geral de Credores, já instalado no dia 11 de 6 de 2021, a administradora judicial informou ser desnecessária a releitura da edital de convocação. Novamente, em cumprimento ao quanto determinado no artigo 39, parágrafo 6º da Lei 11.071 de 2005, a administradora judicial questionou se, dentro dos credores presentes, havia sido celebrada alguma sessão ou promessa de cessão de crédito e que não havia sido comunicado nos autos. Na mesma oportunidade, a administradora judicial informou aos presentes que a sonegação e emissão de informações ou ainda a prestação de informações falsas do processo de recuperação judicial é crime, conforme previsto no artigo 171 da Lei 11.101 de 2005, passível de pena de reclusão de 2 a 4 anos e multa. Não houve manifestação por parte dos presentes. Após a administradora judicial, convidou os representantes de alguns credores para, ao final, assinar a ata da Assembleia Geral de Credores e passou a palavra ao advogado da recuperanda, que esclareceu o seguinte: o patrão da recuperanda agradeceu a presença de todos e informou que as negociações avançaram bastante, porém, até o momento, até a presente data, não foi possível concluir a negociação com os credores, de modo a adequar os pagamentos à realidade da empresa e ao seu fluxo de caixa. Esclareceu ainda que, por transparência e boa-fé, os credores que informaram seus e-mails na Assembleia passada foram comunicados pela recuperanda acerca da intenção de requerer uma nova suspensão do presente Assembleia.
Esclareceu também que, mantendo a sua postura e transparência, já havia peticionado nos autos da recuperação judicial, informando que o plano apresentado nos autos não seria alterado. A recuperanda informou que, tão logo a última versão do plano seja finalizada, além de apresentá-lo nos autos, caminhará por e-mail aos credores. A pedido do administrador judicial, a recuperanda informou que a recuperação judicial envolvendo a empresa Transpaulo está em fase de designação de Assembleia Geral de Credores. Esclareceu que se trata de processo peculiar, envolvendo centenas de credores trabalhistas espalhados por todo o país, em razão do ramo da atividade da empresa, o que dificulta a negociação individual com os credores trabalhistas. Informou que a proposta de surgimento da empresa da recuperanda e da empresa Transpaulo, além da aprovação dos credores, dependerá da colaboração entre ambos os juízes recuperacionais. Esclareceu que as peculiaridades de cada recuperação judicial estão sendo estudadas e negociadas, posto que os processos possuem time de tramitação diversos. A doutora Jéssica, representante de vários credores trabalhistas, solicitou esclarecimentos acerca da proposta de pagamento dos credores da recuperanda e da empresa Transpaulo, assim como a situação de pagamento dos credores trabalhistas retardatários. O representante da recuperanda esclareceu que o plano prevê duas formas de pagamento serem deliberadas pelos credores. Uma forma ou outra deverá prevalecer, sendo que os credores deverão escolher qual modalidade será utilizada. Ou o passivo será integralmente liquidado na presente recuperação, utilizando os ativos da Transpaulo, ou as recuperações seguirão seus ritos distintos. Em relação aos credores retardatários, as recuperandas se colocaram à disposição para agilizar a consolidação de todas as trabalhistas, inclusive celebrando acordos para agilizar o pedido de habilitação de crédito. Porém, para aqueles casos em que não for possível o credor se habilitar antes do início dos pagamentos, haverá previsão do pagamento nos termos do artigo 54 da Lei de Recuperação de Empresas e Falência. A recuperanda se colocou à disposição para continuar negociando com os credores no intuito de chegar a um denominador comum em que se adequa ao descarte da empresa. A administradora judicial sugeriu aos presentes para que, na medida do possível, entrem em contato com os patrões da recuperanda, objetivando celebrar acordo e proceder à rápida consolidação de seus certificados de crédito. Se colocou, inclusive, à disposição para participar das reuniões e auxiliar na consolidação do passivo da empresa. O advogado doutor Marcelo, representante do credor Francisco Antônio, informou que espera que a recuperanda tenha a sensibilidade de negociar individualmente com os credores. Além disso, expôs que o patrimônio de ambas as empresas, Supricel e Transpaulo, não é suficiente para liquidar todo o passivo. Por isso, o intuito da recuperação judicial é superar a crise das empresas e não sonegar a existência de créditos. Informou também que será realizado o levantamento patrimonial dos sócios das empresas Supricel e Transpaulo, objetivando saber se a evolução ou involução do patrimônio deles acompanhou aquele das empresas e das notificações advindas da Justiça do Trabalho. Caso sejam constatadas incongruências, buscará a responsabilização dos sócios de ambas as empresas. Expôs também que o princípio da colaboração entre os juízes não trará solução para a crise das empresas, sendo necessário que as empresas se empenhem pela rápida solução e liquidação do passivo. A administradora judicial informou que tem acompanhado as negociações entre a recuperanda e seus credores e que identificou que existem alguns credores que têm mais dificuldade nos trâmites das negociações, em virtude de alçados e comitês, porém tem observado proatividade da equipe da recuperanda. A recuperanda expôs que, infelizmente, não se mostra possível sentar e negociar individualmente com mais de 5 mil reclamantes espalhados por todo o país. Por esse motivo, seguindo o espírito da legislação, é que existe um ambiente da Assembleia Geral de Credores para que o credor e devedores possam sentar e negociar. Expôs que vem rotineiramente negociando com os credores e jamais se furtou de negociar com os credores. No que diz respeito ao patrimônio dos sócios da recuperanda, informam que, por transparência, durante a negociação com algumas instituições financeiras, exibiu todas as declarações de imposto de renda dos sócios. A recuperanda sugeriu também que seja feita uma rodada de mediação com a presença da administradora judicial e dos credores trabalhistas. Por sugestão da administradora judicial, foi sugerido que a reunião de mediação, mesmo que a princípio mais informal, seja realizada no dia 5/8/2021, de forma virtual, cujo convite de reunião virtual será encaminhada pela recuperanda para os credores da classe trabalhista que tem o e-mail cadastrado junto à recuperanda. Sugeriu, põe aí, Gil, por favor. Depois de recuperando, ponto. Sugeriu, vírgula, outro sim, vírgula, seja replicada a sugestão para as demais classes de credores. A recuperanda concordou com a sugestão da administradora judicial. O advogado Dr. Marcos, só incluir o doutor,
representante de vários credores trabalhistas, solicitou que a reunião destinada a mediar as negociações entre recuperando e credores seja postergada para a semana seguinte daquela, né, Gil? Seguinte, daquela sugerida pela administração judicial. No intuito de adequar a agenda de todos, ficou avançado que a recuperando analisará, após a Assembleia, a melhor data para se realizar a reunião com os credores e depois comunicará a todos por e-mail. Após tratativas com os credores, foi colocada em votação a proposta de suspensão da Assembleia Geral de Credores até o dia 23/8/2021, às 14 horas, também na forma virtual, sendo que a recuperante se comprometeu, caso aprovada a suspensão, a apresentar a versão atualizada do plano de recuperação judicial até o dia 16/8/2021, ressalvando-se no direito de realizar eventuais ajustes na versão apresentada nos autos, caso necessário em razão das negociações que se sucederem, bem como enviar referida versão para os credores que informarem seus respectivos e-mails no chat. Resultado da votação. De todos os credores presentes, excluindo-se as abstenções manifestadas, participaram da votação 102 credores, cujos créditos totalizam o valor de R$ 64.321.519,87. Nos termos do artigo 42 da Lei de Recuperação de Empresas de Falência, a proposta de suspensão da Assembleia de Credores foi aprovada por 97 credores, que juntos possuem 98,62%, R$ 63.434.808,44 do total dos créditos votantes. Por maioria dos créditos presentes, artigo 42 da Lei 11.100 de 2005, a Assembleia Geral de Credores aprovou o pedido de suspensão e designação da continuidade conforme sugerido. Restou esclarecido pela administração judicial que estarão aptos a participar da continuidade da Assembleia aqueles presentes habilitados no dia da instalação da GC, 11 de 6 de 2021, ou seja, não serão admitidos novos participantes por força da lei. Encerramento. Nada mais havendo a tratar, encerrando-se os trabalhos com os agradecimentos da administradora judicial e presidente da mesa aos presentes, lavrando-se a presente ata em forma de sumário, que foi lido e aprovado pela unanimidade dos presentes e vai assinado por mim, secretário, pelo presidente, pelo advogado da recuperando e por 2 representantes de cada uma das classes presentes, nos termos do artigo 37, parágrafo 7 da Lei 11.101 de 2005. Gil, que vai assinado pelos 2 representantes de cada uma das classes, viu? Com exceção da classe 2, que só tem um representante, né? Isso. Depois de tudo, todo presente foi lido e assinada por quem de direito encerrando seus trabalhos. Eu vou sugerir aqui e vou pedir o Otto para poder ver se ele me autoriza a colocar na ata que a data dessa reunião informal dos credores será informada nos autos, até para poder a gente formalizar isso e dar mais transparência e dar mais acesso aos credores. Eu vou passar a ata agora para a revisão dos credores. Eu abro a palavra para os credores, tá? Para que alguém possa sugerir alguma modificação ou, se não estiver externando o que aconteceu aqui, para a gente já corrigir. E depois eu passo a palavra para o doutor Otto para ver se ele concorda com esse editamento aqui, tão somente para consignar que será protocolado nos autos. A gente está de acordo. Boa tarde, Alexandre. Muito obrigado, Camila. Eu vou pedir o Gil para acrescentar. Poderia questionar o credor novamente, se você concordar, até porque é para reunião daqueles que não estão negociando, está aberto para todo mundo. A Assembleia ficou para o dia 23, eu não sei se está bem claro, mas se tiver divergência de agenda, a gente pode apresentar uma sugestão no processo e mandar no e-mail para todo mundo. Eu acho que sim. Aí, Gil, depois comunicar todos por e-mail, assim como peticionará nos autos, visando alcançar o maior número de credores, né? O maior número de credores que queiram negociar, né? Perfeito. É isso. Depois você já compartilha novamente aí que saiu a ata, viu, Ju? Voltou. Eu vi que o doutor, teve um dos credores aqui, deixa eu ver quem no chat que falou.
Doutor Marcelo, o que nós estamos falando aqui, a unanimidade dos presentes, é a aprovação da ata, os termos da ata. Não estamos dizendo de nada, de plano, etc. Não. A unanimidade aqui não é a respeito do que foi deliberado, e sim da ata que foi lida por essa administração judicial. É a aprovação da ata. Tudo bem deixar dessa forma? Tudo bem, doutor. Obrigado pela atenção aí, viu? Desculpa se não ficou claro, tá? Não, ficou bem claro. Eu fiz uma leitura rápida e equivocada. Obrigado. Ok, eu que agradeço. Mais algum credor deseja alterar ou podemos aprovar a ata dos termos que está redigida e depois encerrar o conclave e depois passar por e-mail para que os demais, aqueles credores que se prontificaram a assinar, possam assinar de forma digital? Eu acho que não tem ninguém questionando, então está aprovada a ata, tá? Eu declaro encerrada essa assembleia aqui, cuja continuidade será no dia 23/8, às 14 horas, tá? Conto com a presença de todos. Mais uma vez, agradeço a presença dos credores, agradeço a presença da Point, efetiva no seu trabalho, muito, muito competente, não deixando o mérito também da competência do escritório do Dr. Otto e da sua equipe. E agradeço os credores pela paciência, esperando que na próxima Assembleia a gente possa deliberar o plano efetivamente e não suspender novamente, tá? Mais uma vez eu agradeço, tá? Peço desculpas por eventual falha da nossa equipe, mas a gente vem tentando acertar e nos colocamos à disposição, pelo chat, pelo e-mail, pelo próprio site da Administração Judicial ou pelo celular, tá? Quem quiser entrar em contato com a gente, fica à disposição. Inclusive, o doutor Marcelo, se quiser encaminhar a documentação para a gente de pesquisa patrimonial, tá? Estamos abertos aqui para receber e o trabalho é esse. Acho que o trabalho é de todo mundo para que no final a gente chegue a um resultado satisfatório, tá bom? Muito obrigado, eu declaro encerrada a Assembleia de Credores. Muito obrigado a todos, boa tarde e boa semana para todos aí, com muita saúde e protegida aí. Vamos vacinar, que tá chegando o dia de todo mundo vacinar aqui, tá bom? Um abraço a todos, tá? Bom revê-los. Tchau, tchau. Obrigada, Alexandre. Boa tarde a todos. Um abraço. Tchau, tchau, gente. Obrigado.